Sem mais delongas, pastor Marcos Ferreira. Gratidão, meu amigo. Amém. Que o Senhor abençoe. Bom dia, queridos. Graça e paz. É uma honra, um prazer estar com vocês aqui. Gratidão a Deus pela vida do pastor Moisés, pela pastora, pelos pastores, pelos nobres decanos que estão aqui na primeira fileira. Eu tenho aqui a honra de ter o meu decano favorito, que é o pastor Paulo de Freitas, que é um amigo, um mentor, né? Pastor Walter e o casal de pastores aqui, e estavam dizendo ali, já veio mais um para frente, é decano aqui no lugar dele. Que maravilha. Queridos, antes de eu começar, eu queria perguntar ao teu nobre colega se há um jeito. Eu sou seu vizinho, eu moro na Serra do Caxambu, que é 2 para baixo de você. Há um jeito, se houver, se você conseguir me deixar igual deixou o pastor Moisés, eu vou levar mais uma galera. Será que tem jeito, pastor? Na Turquia faz, gente. Eu tenho que ir na Turquia, pastor, eu tenho que ir na Turquia. Amados, eu estive, deixa eu já ir rápido aqui, porque a gente tem que ganhar tempo. O tempo de pastor é precioso. Estive conversando com o pastor Moisés um desses dias atrás. Eu sou pastor de uma pequena igreja aqui em Itaquera, eu sou do Brasil para Cristo, e eu venho trabalhando há bastante tempo na área de liderança, junto com os amigos, sempre na informalidade, que eu acho que é interessante dizer isso, sempre muito informal, falando para líderes e para pastores. Eu faço isso há muito tempo, desde que era novo, tocava na igreja, eu sempre tive essa veia de estar conversando com pastores. Eu trabalhei bastante tempo na denominação, e lá eu trabalhava numa área nada a ver com isso, mas eu falava muito com os pastores, me interessava muito, e eu gosto muito de ficar no meio dos pastores que têm mais idade. Eu sempre gostei de estar naquelas cabeças brancas, ouvindo o que eles têm para falar, ouvindo, prestando atenção. Eu tenho, por personalidade, falar bastante, então eu gasto muito tempo perguntando, cutucando, falando o que eu penso e querendo ouvir o que eles têm a dizer. E o Espírito de Deus foi me caminhando para esta linha. Eu sou escritor de 5 livros, mas eu tenho 3 que eu falo exatamente nesta linha, mais para liderança e pastoral. Tem um livro chamado Não é Bom Andar Sozinho, que eu lancei faz uns 5 anos, onde eu comecei a falar muito sobre essa questão. Eu vejo Gênesis capítulo 2, versículo 18, assim, quando Deus vai falar, ali que Moisés diz, né, os escritores dizem que foi Moisés, outros dizem que não foi. Quem reformou a Bíblia, já não sei nem quem é mais que escreveu, mas para a gente que já tem essa cultura, ele diz assim, vamos fazer para o homem uma ajudadora. E eu entendo que Deus está dizendo, ele diz assim, não é bom que o homem ande só. E a gente começa, eu leio a Bíblia, mas eu leio com uma outra visão, eu leio com uma visão de relacionamento, uma coisa que desceu no meu coração. Tudo que eu leio, eu transfiro muito para essa coisa de cuidado, de autocuidado, de relacionamento, e levo muito para o lado da liderança, para o lado do líder mesmo. É uma coisa que desceu no meu coração. Então não é bom andar sozinho. Quando eu li lá, quando Deus fala assim, olha, farei para o homem uma ajudadora, é a esposa, é a mulher, é aquela, Deus na sua preciosa graça, a favor, e então ele cria alguém que completa, vamos dizer assim, o homem, sim ou não, né? Podemos pensar assim, que aí vem a parte da procriação, enfim, mas ele fez alguém igual, ele tirou do mesmo, ele fez alguém de carne e osso. Quando nós olhamos para a nossa esposa, nós olhamos para alguém de carne e osso, igual a nós olhamos dentro do olho dela, nós compartilhamos com ela, e eu creio que a maioria das coisas que as dificuldades nós compartilhamos com ela, e ela nos entende, ela nos aconselha. A minha é muito interessante. Eu estava falando com o pastor agora há pouco, a gente faz um programa, eu coloco lá no AMP lá para vocês, e terça-feira eu fiz um programa com o meu amigo, é uma das minhas inspirações, porque eu pergunto nesse livro, quem é o teu amigo de carne e osso, que olha dentro dos teus olhos e fala para você aquilo que você não queria ouvir? E depois eu pergunto, quem é aquele amigo de carne e osso que olha para você e fala e conta coisas para você que você nunca imaginou a teu respeito? Esse é o pastor André, que eu entrevistei, está lá, eu coloquei o link. Por quê? Porque ele diz assim, o pastor Marcos Ferreira aperta tantos botões que eu quero estar perto dele quando esses botões começarem a funcionar. E ele olha para mim e ele vê isso em mim. E ele é meu amigo, e ele fala mesmo. E ele tem um negócio que é muito engraçado. Se ele olhar para essa pintura aqui, meu amigo André, e ele disser que a igreja do pastor Moisés é um roxo escurecido, deixa roxo. Não fala que é preto. Porque quando ele crê. E ele é muito diferente de mim, e é muito bom andar com ele, porque ele fala mesmo.
pastor Levi, ele fala mesmo. E aí, no Não é Bom Andar Sozinho, ele fez o prefácio, e ele pegou, leu o livro e disse assim, ó, isso aqui você não fala assim, isso aqui você não pode falar, e eu ouço muito. Então, depois eu lancei Fazendo Diferença, porque eu acho que nós não estamos aqui, é uma frase que parece de autoajuda, mas não é. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui em uma missão. O pastor sabe disso, o líder sabe disso, mas parece que a gente se esquece que a missão também não é só aqui. Nós temos uma missão pessoal com a família, em outras áreas. E agora em março, eu lancei Cuida de Ti Mesmo. Estava muito incomodado, vendo o suicídio no meio da igreja, vendo toda uma situação que nós estamos vivendo. E eu queria pedir se pudesse colocar os PowerPoint, por gentileza. Então, aí eu escrevi esse livro, lancei, tem sido um livro que tem andado bastante, Deus tem feito maravilhas através desse livro. Eu estava aqui no monte, eu acho que alguns de vocês é de lá que eu conheço, né, naquele monte que tem ali na Tiradentes, eu estava lá orando, e lá tem muito profeta poderoso, tem gente profetizando em árvore, tem tudo, vocês sabem como é que funciona lá, não é? Se eu contar para vocês esses dias o que eu vi de profecia lá, é melhor deixar para lá, porque aquela foi muito interessante. Mas o Senhor falou comigo assim, ó, a viagem vai ser boa, mas você vai ter muito trabalho. Eu achei que era uma viagem que eu fiz aí, eu fiquei 15 dias fora, ministrando, mas depois Deus me deu discernimento. Essa viagem aí, ela é boa, mas ela dá trabalho. Por quê? Porque eu estou falando diretamente com pastores e líderes. E como o irmão lá disse, e é verdade, gente difícil é pastor. A área difícil, eu estou com 20 e poucos anos, mas eu vivo no meio de pastor desde que eu nasci. Gente, nós não somos fácil. Nós não somos fáceis. Nós temos tudo que o outro ser humano tem, mas eu não sei o que acontece, que nós nos olhamos no espelho e nós nos achamos super-heróis. E eu comecei a escrever esse livro pensando muito nisso. E eu vou pensando e falando com os irmãos, porque por um outro lado é real. Eu vou introduzir um pouquinho, depois eu passo uns slides, não quero demorar muito não. Porque é o seguinte, é normal, todos nós, pastor Moisés, eu estava te olhando, eu lembro de você há muito tempo, lembro de você menino, eu conversei com ele já, uma vez eu fui na igreja quando eu era lá, e eu olhei para o pastor Moisés uma terça-feira, e eu disse, estava conversando com o pastor Paulo e com o pastor Walter agora ali, quando eu vi o pastor Moisés a primeira vez, eu falei assim, esta igreja não o cabe, muitos anos atrás. Uma terça-feira não dava, você olhava para o pastor Moisés e falava, não, lá não, ele não vai, porque a gente tem que entender isso também, você é maior do que esse lugar, no sentido daquilo que Deus colocou você para fazer. Só que quando nós não tomamos cuidado com isso, irmãos, isso já cresce. Então nós somos, o pastor ele está numa linha ou na outra, ou ele está muito humilde, muito triste porque não está dando certo, e aí ele começa a fazer comparação. Então quando você muda o caminho, você passa pela Jacupense, mas você não entra na avenida, porque passar pela frente, eu vou usar um pouquinho, eu sou muito cômico nas minhas palestras, quando você passa na frente da igreja de Itaquera, agora é Itaquera Church. Ficou chique. Meu irmão, é difícil. Você entra e conta as cadeiras, você quer saber quanto que tem, você manda um membro para dar uma olhada, e aí você vai orar e diz, Deus, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para a minha igreja crescer? Então está um nesse nível, o outro já cresceu demais. Eu falo no livro que existem lideranças flanando nas suas oligarquias, então estão ali, passam pelas pessoas, não cumprimentam ninguém, e a gente fica numa situação, mas todos nós temos o nosso travesseiro. Eu e você, nós temos o nosso travesseiro. Essa noite eu quase não dormi, e olha que eu falo quase toda semana para pastor, para líderes. É mais fácil eu falar aqui onde só tem 2 pastores da comissão de ética da minha denominação, mas são 2 amigos, então eles não vão me entregar. É muito mais fácil eu falar para vocês. Tudo que eu fizer aqui está tudo certo. Mas eu falo dentro da minha denominação, que a liderança está sabendo, porque ali é a igreja que eu estou. Mas eu passei uma noite preocupado, eu fui ler e reler, fazer todo o material de novo. Por quê? Porque a gente tem essa preocupação daquilo que a gente está fazendo. E aí eu conversei com o pastor desse livro e ele me convidou, disse, Marcos, vem lá, vamos compartilhar. E falou sobre a questão de ser próximo do dia do pastor, e parabenizar a nós, né? Vocês veem, eu realmente estava fora domingo eu tive um presente muito diferente. Meu presente não foi legal domingo não, no outro lugar, mas eu estou aqui, e a minha igreja foi muito gostosa, eu sei que a sua também. Então, falando de cuida de ti mesmo, e falando de pastor, tem um negócio que é muito complicado. Irmãos, porque nós pregamos, porque nós somos usados por Deus, porque quando nós oramos e Deus cura, porque fazemos milagres, sinais e maravilhas, e é muito bom, nem tudo nós deixamos descer no nosso coração.
Nós temos os nossos limites e o que nós acreditamos muitas vezes é o que basta. E eu penso o seguinte, vocês já viram o que aconteceu aqui? Cada um, ele tem uma linha, cada um ministrou algo diferente e nós estamos nos completando aqui. Durante um tempo eu queria falar de tudo, pregar sobre tudo, eu queria pregar sobre avivamento, eu queria ser avivalista, eu queria fazer um monte de coisa. Depois eu entendi que a minha área é essa. Marcos, por onde você andar, fale para as pessoas para elas cuidarem melhor delas mesmas, fale para as pessoas olharem para os outros, fale para as pessoas procurarem amigos, fale para as pessoas pararem e olhar que elas são humanos, porque isso também faz parte, isso também é uma palavra cristã. Não é? Então, é muito difícil falar para pastor. Mas eu vou tentar. Então, eu ouvi há aproximadamente uns 15 anos um médico em uma palestra para pastores afirmar que em 2030, basicamente essas enfermidades que nós estamos acostumados a vê-las e a tratar, elas vão estar bem mais extintas. Por quê? Porque são enfermidades físicas e com o tempo a medicina e a biologia e toda a parte de estudo, eles estão, né? As curas estão aparecendo. Essa semana retrasada tem eu recebi uma reportagem de um senhor que estava com um câncer, uma metástase, e ele fez um tratamento alternativo e sumiu. Tiraram da própria célula cancerígena, tiraram lá um pequeno ser, e esse ser está destruindo o câncer, e o homem está maravilhosamente bem. E eu me lembrei novamente disso, os senhores dois estavam lá em Campinas, quando aquele médico disse, ele falou, sabe qual vai ser o problema de 2030? Depressão, doenças da alma. E nós, quando falamos disso, muitas vezes, o que nós dizemos? Eu sou oriundo disso. Depressão é pecado. Depressão é fruto do pecado, depressão é fruto de uma vida não relacional com Deus. A gente olha, a depressão vai. Irmãos, Deus faz milagre em todos os sentidos, eu não tenho dúvida disso. E eu não tenho dúvida de que Deus cura a depressão. Amém? Eu creio, eu já vi, eu conheço. Mas é um estado da alma, é um estado no campo emocional. E quem é gente e está vivo, tem corpo, tem espírito e tem alma. E não tem outro jeito. Outra coisa, pastores, você é crente. Eu não vim aqui duvidar da tua formação cristã. Você é crente, nós somos homens de Deus. Eu me incomodo, por exemplo, quando eu vou a uma reunião de obreiros e pastor, que o Ministério de Louvor costumava fazer isso muito, mas de vez em quando ainda faz, chega pra gente e diz assim, você tem certeza da sua salvação? Será que só eu passei por isso? Você já passou por isso aí? E nós já falamos, como assim? Perguntar para mim, você tem certeza da minha salvação? Claro que eu tenho. E eu acredito, nós temos mesmo. Nós somos obrigados, irmãos. Não existe pastor desviado pregando a palavra. Eu não acredito nisso. Nós oramos, nós buscamos, nós temos intimidade com Deus, nós temos relacionamento com Deus. E eu aprendi uma coisa, relacionamento com Deus é particular. Eu não posso dizer que o Senhor tem mais ou menos relacionamento com Deus, porque o seu secreto é seu e eu não tenho como entrar nele. Só Deus conhece. Então, partindo dessa premissa e olhando dessa forma, eu queria falar um pouco com vocês sobre uma outra área. Então, se houver algum tipo de preconceito, o pastor está falando de... Não tenha, porque eu quero falar da tua parte humana. Você é homem, você é mulher. Somos seres humanos. E como seres humanos, estamos passando por alguns processos. Então, ele dizia isso e eu fiquei pensando muito nessa questão, né? O convívio da liderança é meio complicado, mas o cuida de ti mesmo... Eu queria que vocês assistissem um vídeo rapidinho, que ele já exemplifica tudo e a gente só pincela um pouco, porque é desse jeito que eu enxergo a questão do cuidar de ti mesmo. Em casa de despressurização, máscaras de oxigênio caiu automaticamente. Puxe uma máscara para liberar o fluxo. Coloque sobre o nariz e a boca, ajuste a chuva da cabeça e respire normalmente. Auxilie crianças ou pessoas com dificuldades, não posso colocar a sua máscara vertical no seu. É isso, muito pequenininho. Quase todos, para não dizer todos, nós já voamos. Então a proposta é aí.
presta atenção, que é bem simples. Quando a gente entra no avião, todo o procedimento acontece, sentamos, afivelamos o cinto, aí esse procedimento, ele acontece sempre, hoje está muito mais, eu gostei desse aí, que é da Varig, saudosismo, sabe? Eu fui pegar esse que é da Varig, um negócio bem naquele tempo, né? Varig, então peguei esse. Tem outros, mas eu quis esse. O que acontece? Sempre que eu sentava no avião, eu ficava prestando atenção nisso, eu queria te levar a pensar nisso um pouco. Você senta na aeronave, afivela o cinto, tudo bonitinho, aí vem esse pessoal, e eles desafiam, porque nós somos todos cônscios do que fazemos, né? Principalmente nós pastores já entramos, abrimos o nosso tablet e já começamos a ler um livro, já começamos a folhear a Bíblia, e os coitados estão lá falando, olha, e nós estamos tudo eles falando, por favor, mesmo que você seja alguém de carreira, preste atenção no que nós estamos falando. Eu quero fazer uso desta palavra para a gente nesta manhã, mesmo que vocês sejam pastores de carreira, presta atenção nessa palavra. Porque aí diz o seguinte: o avião é pressurizado, esta é a proteção, ou seja, ele está em si para si, né? O oxigênio está lá dentro, então parece eu e você, nós estamos em nós mesmos ali, fechados em nós mesmos, eu, o pai e eu, minha diretoria e os irmãos da minha igreja. Se está crescendo, então, meu Deus, se não está, coitado daquele irmão que não está orando. Enfim. Mas ele diz o seguinte: pode haver despressurização. Quem é que quer despressurização em avião? Eu me lembro quando eu era novo, não sei se vocês vão lembrar disso, o pessoal da Zona Leste, uma vez que disse que estourou uma janela de um avião da TAM e caiu, né, por aqui, acho que em Suzano. O pastor lembra disso? Toda hora eu lembro daquilo, pastor. Imagina só, não sei o que aconteceu, disse que arrebentou a janela e caiu, a pessoa caiu do avião com poltrona e tudo. E o avião teve que rapidamente descer. E aí, analisando um pouco isso, irmão, despressurização é o momento de queda, e todos nós podemos passar pela despressurização. O avião continua voando, mas o piloto tem que ser top, ele tem que deixar esse avião descer até uma altitude em que o ar já não está mais rarefeito, então ele controla a aeronave e procura o aeroporto para descer. Aí o recado lá diz o seguinte: filho, se houver despressurização, pega a máscara. E aí eu acho muito bonito aquele negócio, pega a máscara, como é que é? E faz assim, eu acho bonito quando eles fazem aquele negócio com a máscara assim, faz assim, coloque a máscara. Você pode fazer isso? Vamos fazer uma dinâmica? Vamos. Põe a máscara. Põe a máscara. Muito legal. Coloca a máscara. Aí tem um negócio, quem é mãe aqui? Só falar com as mulheres. E quem é mãe ou avó de criancinha pequenininha? Tchucu. Irmã, netinho, bonitinho. A senhora vai colocar a primeira máscara nele ou na senhora? Ela falou que nele. E todos, ó, a irmã está com um ali. Já pensou, minha querida? O avião despressuriza, você pega essa besta, é um menino, né? Você pega esse bebê, pega a máscara, coloca nele, fica Espírito de Deus, guarda o meu filho. Só que tem o seguinte, irmão, esse avião está caindo. E todo mundo olhou para ela e disse assim: vamos fazer igual, vamos colocar a máscara nas crianças. E o piloto, a família do piloto está lá, e o netinho dele, ele vem correndo e diz: mulher, coloca a máscara também aí, porque nós não podemos perder o nosso neto. E não tem alguém consciente que diz assim: ei, nós estamos desmaiando, nós vamos morrer. Mas não morre. Não, irmão, despressurização não mata. Se rapidamente você pegar umas malas ali e conseguir tampar, você não morre. O que mata é a falta de oxigênio. É reconhecer que a gente precisa respirar. Por que eu coloco a máscara, pastora, primeiro no adulto? E eles dizem, coloca primeiro no adulto, porque o adulto respirando, aí dá tempo. Você pegar a outra máscara, colocar no bebê, tem algum idoso passando mal, você vai colocar na outra pessoa. Esse é o segredo. Partindo para a Bíblia, eu olho para 1 Timóteo 4,16, e Paulo deixa muito claro para o nosso irmão Timóteo, seu pupilo, seu discípulo. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a de todos que te derem ouvido. Eu estou com a King James. Olha que interessante. Por que o apóstolo Paulo não disse para o Timóteo, cuida da sã doutrina, hein? Você tem que ser pastorzão, porque se você for pastorzão, todas as pessoas vão te ouvir, tudo que você falar as pessoas vão ouvir. Por que ele disse primeiro, cuida de ti mesmo? Porque, irmão, se eu não cuidar de mim, o que eu posso oferecer para quem está ouvindo? Hoje nós vivemos em um tempo que é o nosso exemplo. Isso é coisa que os coaches estão dizendo por aí. Palavras convencem, exemplos arrastam. Mas é verdade.
O que nós estamos fazendo hoje, a tua igreja está do jeito que está, porque tem exemplo. E esse exemplo é seu. Se você começar a passar mal na frente da sua igreja, as pessoas vão ficar dizendo assim, mas ele não se cuida, o que acontece com ele? Então cuida primeiro de você e da sã doutrina. Assim as pessoas vão te ouvir. E aí, falando com liderança, é um pouco complicado, porque a gente diz, não, eu sou homem de Deus, eu oro, eu queria correr, deixa eu ver se eu consigo aqui, só para ir passando, vamos ver se vai rápido. Aí eu queria mostrar para vocês o seguinte, né? Depois o texto e tal, né? Havia algum problema espiritual com o grande profeta Elias? O que vocês acham? Havia algum problema espiritual com o grande profeta Elias? Eu não consigo enxergar problema espiritual nenhum em Elias. Não tem como, irmãos. Não tem. E eu vim discorrendo rapidamente, ó. O 17, vamos ver rápido, ó. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Ele já dá uma declaração, quando ele começa aquele processo dele, eu estou na face de Deus, amém? Estou diante de Deus. Eu e Deus temos um relacionamento íntimo. Depois, ele diz assim, ó. Deus disse para ele, Elias, eu estou cuidando de você, eu estou ordenado aos corvos que ali te sustente. Ele é sustentado por Deus. Depois, no 17:15, e aí ele profetiza para aquela mulher. Eu gosto muito de brincar nesse caso, porque ele diz assim, vai e faz o que você está falando, ou seja, vai e morre, não tem problema, pode morrer, mas antes dá para mim. Dá um bolo pequeno para mim. Né? O texto, ela diz, vamos fazer um bolinho, vamos comer e vamos morrer. Ele responde, tudo bem, faz do jeito que você está falando, pode ir, faz um bolo pequeno para mim. A gente podia estudar isso numa outra hora. Por que será que Elias pediu primeiro um bolo para ele? Porque aí está o segredo para mim e para você, pastor e pastora, porque a palavra profética estava na mão dele. Foi ele que deliberou, a farinha não vai acabar. Já falei 15 minutos? Meu Deus, a farinha não vai cessar e o azeite também não vai acabar. Aquela mulher, se dependesse dela, da oração pessoal dela, do tempo dela, ela e Deus, ela jamais ia ter aquela revelação. Mas ela era a pessoa que Deus ordenou para cuidar de Elias. Então Elias tinha que dizer daquela forma, faz primeiro para mim. Você pode repetir comigo? Construção de autoridade. E é muito diferente pensar nisso. Não sou o pastor Marcos, que sou pastor de 80 pessoas, não é o pastor que é pastor de 1000 pessoas. Não é desse período que nós construímos autoridade, mas nós construímos autoridade com o nosso nível de relacionamento com Deus em relação às pessoas. Será que todo mundo, quando me olha, acha que eu estou bem como eu penso que eu estou? E ele constrói uma autoridade, ele diz assim, faça assim e assim vai acontecer. E a Bíblia diz que eles comeram, né, durante muitos dias, e você percebe no próximo texto que o Elias continuou na casa dela, porque o menino morreu, e ele vai e ora, e Deus ressuscita o menino. Muito rápido aqui. Mozart, o seu relógio correu demais, atrasa ele. Aí depois nós já vamos lá para o embate, todo aquele embate onde ele está indo, que a gente sabe, eu estou correndo do pastor, vocês conhecem a Bíblia melhor do que eu. Olha o que ele fala ali, ele zomba do inimigo, ele chega a zombar do pessoal. Por quê? Porque ele tem confiança plena no Deus que ele serve. E depois disso, a gente vai olhar aí, ele restaura o altar. Depois disso, ele toma 12 pedras, tudo meticulosamente, coisa que todo pastor sabe fazer muito bem. Depois ele vai para onde? Ele edifica o altar em nome do Senhor. Eu costumo pensar da seguinte forma, irmão, se ele só olha para o altar e diz assim, Deus, parceria, Deus ia dizer sim, lamberia o altar, os profetas todos mortos, naquele mesmo fogo, mas não. É disso que eu queria construir na sua mente. Homem de Deus, tudo certinho, teologia e todas as formações, conhecia o caráter de Deus, a vontade de Deus, o relacionamento, tinha tudo certinho. Mais uma que ele faz, mais algumas coisas. Enche de água 4 cantos. Olha que coisa, o que não tinha naquela época? Não tinha água, faltava água, pois eles arrumaram para aproximadamente 150 litros de água para colocar naquele altar. Para que tudo isso? É alguém que tem intimidade, que tem relacionamento, que tem o seu profundo com Deus, que conhece o coração de Deus.
E outra, você percebe que é no momento certo, né? Ele fez tudo estratégico. No momento, na hora X, na hora de orar, Elias já ia orar naquela hora, irmão. Com sacrifício ou não, ele ia. Era hábito dele orar ao Senhor naquele momento. Então, naquele momento, ele oferece o sacrifício. Na hora do sacrifício da tarde. Era um dos momentos específicos de oração de Elias. Cai fogo do céu, você sabe disso? Imagina só, irmão, o pastor fazer cair fogo do céu. Não é ele colocar fogo no altar, é a vida dele de intimidade tão grande, cai fogo dos céus. Eu sei que cai fogo lá na sua igreja, cai na minha também. Depois vai orar de novo, põe a cabeça no joelho, período de oração, período de clamor a Deus. A mão do Senhor, olha, eu achei engraçado, o finalzinho diz, e a mão do Senhor estava sobre Elias. Há um testemunho, Deus é com ele. Aleluia. Eu vou correr aqui, pastor Moisés. Onde encontramos falha espiritual na vida desse homem? Eu não acho. Eu já ouvi algumas pessoas, eu não acho falha espiritual, não há. Agora quer ver que engraçado? Olha aqui como é que pega. Por vezes estamos cheios de poder da unção, transbordando em graça, operando milagres, mas nossa saúde está debilitada. Nosso emocional está abalado. Estamos à beira de um colapso. Nada a ver com o espiritual. Nada a ver com o espiritual. Top. Mas a nossa parte emocional, outras vezes a área física nossa, não está bem. Paulo disse, e eu concordo, eu me gasto e me deixarei gastar. Irmãos, a gente tem que se gastar, mas como é que eu posso gastar aquilo que eu não tenho? Você consegue pensar comigo? Eu me gasto e me deixarei gastar. Mas é no espiritual que Paulo está falando isso? Não, irmão, espiritual a gente tira de letra. Se pedirmos para nós pararmos de fazer uns 30 dias de jejum aqui, até quem toma remédio vai falar, eu vou fazer. Nós sabemos a receita, mas nós somos pegos por uma depressão, por um burnout, nós somos pegos por uma síndrome de pensamento acelerado, quando nós menos esperamos. Pastor Paulo está aqui, o livro dele está aqui, Depressão e Estresse, vai deixar um ali para sortear. Pastor Paulo é nosso mentor, ele passou por isso, trabalhando, tudo certinho e tal, mas trabalhava e dirigia a igreja do nada. E deixa eu te contar, eu não sou psicólogo, não quero ser, não quero clinicar. Meu ministério, provocar. Só isso. Pedir a oportunidade do pastor para provocar você a pensar. O que acontece? No auge da tua vida espiritual, no livro Não é Bom Andar Sozinho, eu falo sobre isso, após uma grande conquista, prepare-se, e é usando esse texto aqui, por quê? Está tudo bombando, está tudo certo, mas olha que coisa engraçada, cuidamos da igreja, dos membros, ministérios, e deixamos nossa vida para um segundo plano. Elias simplesmente após toda essa linda história, desaba emocionalmente. Eu consigo enxergar isso aí, meus irmãos. Ele desaba emocionalmente. O recado de Jezabel lhe tira o equilíbrio. E é aqui que eu queria que você prestasse atenção. Porque é assim, ó. Depois de um processo tão lindo daquele, eu vou tirar 2 dias para descansar com a esposa, porque Deus está agindo. Só que o emocional dele não aguentava mais. Já tinha 3 anos e meio. Imagina só, você está comendo porque o corvo está enviando. A gente tem que parar para prestar atenção nas lutas que nós estamos lutando lá na nossa igreja, irmãos. A gente precisa cuidar um pouco da gente, porque a gente está lutando lutas travadas lá. E a parte espiritual está tudo certo, mas a minha parte física, emocional, a minha família muitas vezes não está. Se você fizer uma pesquisa, se você for nos presídios, você vai descobrir que a maioria que está lá são filhos de pastores. Por quê? Porque nós cuidamos muito bem da igreja e esquecemos de cuidar dos nossos filhos. E esse esquecer não é omissão, não. É o cuidado mesmo. É porque nós não falávamos sobre isso, nós não tínhamos esse campo, nós não tínhamos um fórum desse para ouvir alguém dizer assim, ó, você precisa cuidar de você também para que a tua casa vá bem. Pastor, o senhor tem que dizer isso por quê? Hoje, pela misericórdia de Deus, o meu mais velho é pastor. Os outros 3 estão todos na igreja, servem no meu ministério. Mas quase escorregou um deles. Então você tem que... Cuidado. Então vamos lá, vamos rapidinho aqui, ó. Eu vou só ir tocando, pastor. Sua reação é de desequilíbrio emocional. Vamos ver aqui, ó. Vendo ele, se levantou para escapar com vida e se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele tem um processo, ó. Primeira coisa, ele deixa o moço. Quem estuda muito mais a Bíblia do que eu sabe que naquela época, se você deixou o moço, você está abrindo mão do seu ministério.
Primeira coisa que ele faz, involuntariamente, e nós fazemos isso muitas vezes, é involuntário, não quero mais ser profeta, chega, não dá para mim mais, porque ele deixou o moço. Outra coisa que é muito interessante, esse moço, quem seria ele? Permita-me, por favor, permita-me aqui falar uma coisa, é foro íntimo, é meu, é coisa da minha cabeça, não acredite nisso, mas eu vou falar. Eu, Marcos dos Santos Ferreira, tenho para mim, e só para mim, mas eu vou dividir com vocês, de que talvez, quem sabe, esse moço poderia ser o sucessor de Elias. Eu só queria que você pensasse um pouco nisso. Não tem base bíblica nenhuma, é quase uma heresia santa. Santa não, gospel. Por quê? Porque tudo que Elias negligencia nesse moço é o que Eliseu faz para receber a porção, a capa e a herança de Elias. Tá, a Bíblia tá. Não, fica tranquilo, só para pensar. Aceita a provocação. Você já ouviu falar no nome desse moço? Esse moço tem nome? Quem lembra do nome desse moço aí? Não tem nome. Alguém fala que é Geazi, não, Geazi já é o de Eliseu, não tem, e a gente não ouve falar, não, foi, o abençoado foi, mas quem sabe, não sei, eu não posso falar, e também, irmãos, eu quero ir para o céu, não estou nem aí, não quero chegar no céu, não quero perguntar para Elias e para Deus se era não, mas tenha paciência que eu já passei do horário e estou terminando. Aí ele caminha entre 25 e 32 quilômetros sozinho, fugindo para não ser morto e pede a Deus a morte, desorientação. Porque se eu quero ser morto, eu vou fugir. Aí vem, não, porque ele espera isso, era aquilo. Literal, pensando eu e você, desorientação. Você já foi pego num dia que você é pego pelo teu emocional, desorientado? Outra coisa, ele dorme. Deita e dorme. E aqui eu quero ler com vocês rapidamente. Dormir é uma necessidade fisiológica que impacta diretamente o organismo. Um artigo da Universidade de Medicina, John Hopkins, eu não falo inglês ainda não, diz que o sono é o responsável por 1/4 a 1/3 da vida humana e é um momento essencial para a saúde do cérebro e do restante do corpo. Por que Elias dormiu? Porque o negócio estava feio. Porque quem está fugindo da morte não dorme. Posso ouvir um amém, igreja? Você não quer, pode não concordar comigo, eu quero que você raciocine. Quem está fugindo da morte vai parar para... Eu vou parar para dormir se eu estou querendo... Vão me pegar? Está cansado, chegou num estresse total. O corpo talvez queria, né? Mas não dava mais. Aí entra o desânimo, aí entra a depressão, a gente vai queimando. E a gente... trata um pouquinho, os pastores tratam muito mais do que eu com pastores, e o que nós vemos em pastor e líder é isso, ele está cansado, ele está estressado, e ele está, em nome de Jesus eu vou fazer, em nome de Jesus eu vou fazer. E eu vou dizer uma coisa, eu não sei o que você acha, eu não quero morrer em cima do púlpito, eu não sei o que você acha disso, eu não sei. Lá na Brasil para Cristo teve um pastor que morreu em cima do púlpito, eu não consigo ver glória naquilo. Eu não consigo dizer glória a Deus, aleluia, e cai duro, está na internet, para todos os lados. E pastor Paulo, pastor Walter, eu pergunto e já perguntei para o pessoal da região do nosso querido pastor. E aí, como é que está as coisas? Falei, pastor, até hoje não está legal. E os filhos estão todos desviados. Que exemplo é esse? Por quê? Talvez foi um bom pai, mas ver o pai morrer na frente da igreja. Imagina, só pastor, o senhor cai aqui. Pastor Moisés caiu, morreu. Por quê? Porque tá em nome de Jesus. Em nome de Jesus, está repreendido. Mas só me permita, eu peguei esse exemplo que está mais próximo aqui. Eu estou olhando algumas pessoas sem o nome e outras não. Mas o que acontece? Aqui está um segredo, está tudo no livro, depois se você quiser pegar o livro para dar uma olhadinha. O problema é o seguinte, enquanto nós estamos controlando, pastor, por mais que você tenha administrador, você tem tudo, mas o dono do cobertor é o pastor Moisés. O dono do cobertor na tua igreja lá é você. Ele está pequeno, tá, mas você puxa para os pés, você puxa para a cabeça, você puxa para um lado, você puxa para o outro. Enquanto eu estou vivo, eu estou puxando. Uau! Mas o dia que eu morro, irmãos, aí descobre que o cobertor era mais curto. O que eu estou dizendo com isso? A verdade vem à tona. Nós conhecemos casos em que a pessoa não esfriou ainda, estão correndo porque não conseguiram um valor para pagar o sepultamento. Eu já participei de velório de conhecidos e amigos, fazendo vaquinha virtual para pagar, porque nem isso tinham cuidado. E aí, não, a igreja contribui com 110% com missões, mas e aí, você recebe o quê? Não, irmão, eu vivo pela fé, ele come fé, ele põe um prato de fé, eu não consigo, irmãos, eu não consigo. Eu tenho hora que eu faço regime, mas tem hora que tem que ter carne, entendeu? Tem que ter lasanha, eu tenho que olhar para aquilo, pôr na boca...
Agora, aleluia. Não dá. Tem que ter água, ó. Olha, desceu. Eu preciso ter essa provisão na minha mesa. Agora, eu vivo pela fé. O que você come? Eu como fé. E outro detalhe, pastor, não se engane. Na hora que você mais precisar, vão ser poucos que vão estar do seu lado. Fica tranquilo. Minha igreja, não, pastor, eu sou de uma igreja de 15 mil membros. Irmão, você pode pegar 4 irmãos, vai estar com você. Porque com 15 mil membros, você não está no meio deles mais como ele gostaria que você estivesse. Então ele vai dizer assim, ele não está mais comigo, ele agora só anda nas grandes oligarquias, só anda com os grandes. Eu estou lá porque lá é bom para mim, porque eu posso me esconder. Então presta atenção, a gente tem que parar para pensar em tudo isso. Então não se iluda não. Moça, eu já passei quanto, moça? Faz com o dedo aí já, agora eu já passei quanto? Vixe. Alguma semelhança com o estado de Elias, irmãos? Questão do sono? Aí olha o que acontece, inicia o segredinho, um processo terapêutico. Se tiver psicólogo, terapeuta, é com vocês. Eu não vou fazer nada disso, tá? Não estou aqui para isso. Você pode ajudar os irmãos. Aqui, ó. 1 Reis 19:6 diz que eis que ele dorme e quando ele acorda, tem o quê? Na mesa dele tem comida. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, lá, ele acorda e diz para ele, come e bebe. O primeiro texto diz, come e bebe. Ele come, lembra o que eu falei antes? Ele come, é literal, ele não dobrou o joelho, amado, inefável, cristocêntrico Senhor. Não, comeu comida, não sei o que tinha lá, pão. Tomara que seja um pão gostoso que nem o meu que eu faço, né, pastor? Eu faço pão, viu? Se você quiser comer pão caseiro bom, só me entrar em contato comigo que eu faço. É meu desestresse. Eu amasso o pão para desestressar. Toda semana eu faço 10, 15 quilos de massa na mão para desestressar. Saio levinho, saio na boa, entendeu? É o meu desestressar, minha válvula de escape. Então o que acontece? Ele come, bebe, irmãos, e aí qual que é o segredo do negócio? Ele volta a dormir, porque ele está cansado, porque ele precisa lá do processo, volta a dormir. Por que será que Elias voltou a dormir? Os especialistas afirmam que é uma quantidade saudável de sono é vital para a plasticidade cerebral ou a capacidade do cérebro de se adaptar a um novo aprendizado. Se dormimos muito pouco, nos tornamos incapazes de processar o que aprendemos durante o dia e temos mais problemas para lembrar no futuro. As pesquisas também acreditam que dormir pode promover a limpeza do cérebro pela remoção de resíduos das células cerebrais. Além disso, uma rotina saudável de sono é importante para a manutenção do sistema imunológico. Foi por isso que ele dormiu. Tratamento terapêutico. Elias precisava dormir. Quase 3 anos e meio ele não dormia. Estava correndo o tempo inteiro fugindo porque a Jezabel mandou pegar. E corre porque ela quase pega. O diabo mandou te pegar? Aí a gente diz, irmãos, o meu nome, aleluia. A placa na portaria do inferno está lá escrito, procura-se o pastor. Ele está correndo atrás de você, você está correndo dele em oração, em jejum e tal. Mas o teu físico, o teu emocional, o meu físico, o meu emocional, tem hora que não aguenta. Permita, no livro eu conto isso. O pastor Renato Alves, lá de Dracena, ele me contou essa história. Diz que um pastor amigo dele, ou ele conheceu, o pastor foi para uma cidade, 5:30 da manhã o pastor acorda, vai para a calçada e começa a varrer a calçada. Todos os dias, 5:30 da manhã. Aí alguém disse, pastor, mas por que o senhor faz isso a essa hora da manhã, todos os dias? Ele disse assim, meu filho, os membros da minha igreja têm que saber que eu trabalho. Então eu começo antes deles. Quando eles vão passando para o trabalho, eles estão me vendo trabalhando. É assim que nós somos. O descanso e o alimento dão força para ele, não dão? Mas o seu emocional continua abalado, porque ele caminha, engraçado, irmãos, eu acredito que isso é literal, 40 dias e 40 noites, depois disso ele entra numa caverna de novo, ele está emocionalmente abalado ainda. Amados, é de suma importância falarmos sobre esse assunto, é real, ele está nos visitando. Eu vou terminando aqui, eu só quero deixar para vocês. Tinha uma pesquisa aqui, depois eu ponho tudo isso aqui no grupo para vocês olharem. O que eu quero deixar para você é o seguinte. O meu desejo é colocar luz sobre esta situação. Ela é real. E ela está entre a liderança cristã. E eu queria deixar 2 desafios para vocês. Quem não passou por isso que eu estou falando aqui, cuide-se.
Quem está passando, por favor, procure ajuda. Quem já passou, faça manutenção constantemente. Não tem outro jeito. Cuide-se, meu querido. Você é ser humano, feito de carne e osso. Amém? Agradecido. Vale repetir. Vale. Então, peraí. Você consegue pegar aí para mim, filhão? Está lá no fim, ó, o penúltimo slide. Vai mais rápido do que... Ó, tem pesquisa que não... Você põe para mim, quem está lá, quem está aí na técnica, o penúltimo slide, eu acho. Vamos lá. Ó, ó o tanto de pesquisa aí, ó. Vai estar disponibilizado lá no grupo para gente. Vai, eu vou deixar lá. Aqui, ó. Vou deixar. Não, eu esqueço sempre que agora é voltando. Né? Quem não passou, cuide-se. Quem está passando, procure ajuda. Quem já passou, faça a manutenção constantemente. Amém? Eu estou aí, se tiver algum lugar eu deixo o livro aí se você quiser pegar. É um livro e um manual. O que é mais interessante é que além do livro tem esse manual que a gente chama de psicoterapia. Ele é pedagógico, é seu. Você lê o livro e depois você responde para você. Eu faço um desafio, inclusive. Se você tiver coragem, mostra para o teu discipulador, para o teu mentor. Se não tiver, responde a lápis para ir melhorando a cada dia mais. Gratidão, pastor Moisés. E que essa semente fique no coração dos irmãos. Estou à disposição para ir na tua igreja, para fazer palestra, para conversar, para compartilhar, para indicar psicólogo, terapeuta. Eu não sou e não quero. A minha ideia é só ser um provocador da situação. Amém? Muito obrigado, gratidão. Obrigado, pastor. Olha só. Isso é importante para a gente, amém, queridos? Muito bom. Isso é importante para a gente. A ideia nossa